agradecer a todo mundo que está aqui, né? Quem nunca veio na igreja aqui, seja bem-vindo, né? Vou começar com uma oração e depois a gente vai fazer a leitura da palavra, tá bom? Deus, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer por cada um que está aqui, pedir que o Senhor venha estar conduzindo o nosso culto, Pai, que a gente venha estar ouvindo a Tua palavra, tirando esse tempo, Deus, para glorificar o Teu nome e agradecer, Deus, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A leitura de hoje é Efésios, capítulo 4, do verso 17. Capítulo 4, 17. Estou tentando compreender aqui. 4, 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados, agora acho que é 23, né? Isso. A serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem-se a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçai o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura e indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Amém. Vamos todos nos colocar em pé, cantar ao nosso Deus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele,
força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Amém. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores.
Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Clame o nome do Senhor nessa noite. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Mais uma vez. Eu me rendo aos teus pés. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui.
Glória a Deus. Esse louvor que nós vamos cantar agora, ele nos traz a lembrança e nos faz reconhecer que nós não merecíamos. E mesmo assim, Jesus veio até nós. Então vamos louvar o nome dele e agradecer a sua graça e misericórdia sobre nós. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz chamando o meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz chamando o meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Senhor, entregamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos, Senhor, por todos os dias estar conosco, nos guiando, nos guardando, nos cobrindo com a tua misericórdia e a tua graça. Senhor, nessa noite, pedimos que abra nosso entendimento, abra nossos corações, para que possamos receber a tua palavra, Senhor, dentro de nós. Eu te agradeço, Deus, por tudo. Te peço mais uma vez, esteja conosco. Amém.
todos. A doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que alegria podermos louvar o nosso Deus. Aquela parte ali que diz, eu vi, como é que é, Carol? Chamar pelo meu nome? É isso, né? De longe escutei a sua voz chamando pelo meu nome. Sabe o que é isso? Uma das marcas dos discípulos de Jesus Cristo, a gente costuma dizer que é a audição. Por quê? Porque eles ouvem a voz do seu Senhor e a obedecem. E é o que nós estamos fazendo e queremos ouvir a voz do nosso Deus. Amém? Vamos ter um tempo de meditação na palavra de Deus. Convido você já a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Essa é a nossa última exposição no livro de Eclesiastes. E como Deus usou Salomão para nos guiar, por assim dizer, nessa vida debaixo do sol. Essa é a 18ª mensagem. Basicamente, nós levamos 6 meses expondo esse livro, domingo após domingo. E nós fomos conduzidos por diversos caminhos, não é mesmo? Diversas tentativas de encontrar sentido, de encontrar significado. E vimos que todas elas nada mais passam do que fumaça, do que vapor. Por mais boas e belas que sejam as coisas deste mundo, elas não permanecerão para sempre. Nós vimos que a busca por sentido e por significado é algo que todos desejam, mas nem todos encontram. Isso se dá pelo fato de se pensar que o sentido da vida, que a grande coisa que dá sentido à existência, está em coisas debaixo do sol. O sábio, se vocês têm acompanhado, nos informou que ele procurou sentido da vida nas mais diversas coisas. E não é raro quando olhamos para a vida de Salomão, dizermos, esse viveu a vida, não é mesmo? Esse aproveitou. E como tem literaturas falando sobre a vida de Salomão, de fato, ele desfrutou o que a vida tinha de melhor a oferecer. E ele encontrou um certo contentamento nessas coisas. E ele, por diversas vezes no livro, nos orientou a desfrutarmos das dádivas, dos presentes que Deus nos dá. Mas constantemente, ele nos exortava dizendo que o verdadeiro sentido da vida não estava nisso. Não é assim? Ele nos mostrou que o conhecimento é bom. Ele nos mostrou que devemos buscá-lo. Mas ele se torna frustrante quando você faz dele o sentido máximo da existência. Salomão mostrou que a busca por sentido nos prazeres é como correr atrás do vento, pois nenhum pode satisfazer plenamente o coração do homem. Nós vimos isso na sua tentativa de satisfação e sentido na bebida, nas festas, nas riquezas, na fama e no poder. Ao longo do livro também nós vimos que devemos desfrutar do trabalho, mas sem esquecer que o real sentido da vida não está no trabalho. Afinal, como disse Salomão, tudo que foi construído terá de ser deixado para trás. Ele faz questão de nos lembrar que a vida é
passageira, que a vida é vapor, é como fumaça. O fato é que nada neste mundo nos trará plena satisfação nesta vida. Esse é o refrão que passa por todo o livro. Essa é a mensagem de geração após geração. Tente encontrar o sentido e o propósito da vida em qualquer um desses caminhos, longe de Deus e sem Deus. E você descobrirá que todos terminam em uma rua sem saída. Quanto mais você insistir em encontrar a satisfação para a sua alma, em qualquer uma dessas coisas, quer seja conhecimento, prazer, trabalho, riqueza, poder, status, fama, sucesso, mais você verá a vida escorrendo pelos seus dedos. É como você juntar areia, você não consegue segurar. Ao final dessa série, a minha pergunta a você é: você ainda está insistindo em preencher a sua alma com aquilo que nunca o satisfará plenamente? É isso mesmo que você acha que o fará feliz? Eu sei que neste mundo estranho e de difícil compreensão, nós veremos de tudo. E às vezes, quando achamos que temos as respostas para as perguntas, vem a vida e nos mostra o contrário, não é assim? É por isso que neste mundo nós não podemos viver sozinhos. Nós precisamos ser guiados. Nós precisamos de direção. É o que vemos com Salomão. É como se nesse livro ele nos pegasse pela mão e nos mostrasse a realidade deste mundo quebrado e nos conduzisse pela verdade. Lembrando, há um jeito certo de viver a vida, mas também há o jeito errado. Salomão fez isso. Salomão tratou do nosso coração. E hoje nós teremos a conclusão do sábio. Após toda a sua investigação de como é a vida debaixo do sol, qual é o sentido dela? Qual é o significado dela? Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos ler a última sessão do livro, capítulo 12, dos versículos 9 até o versículo 14. Eu convido os irmãos a permanecerem depois com a Bíblia aberta. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões. A coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros. E estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. No texto anterior, o sábio concluiu a sessão com o mesmo refrão que passa por todo o livro: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Em outras versões, tudo é sem sentido, nada faz sentido. Os irmãos que pegaram a série desde o começo sabem que a palavra que Salomão utiliza é rebel, descendente de Abel, para mostrar que é um sopro, é passageiro, é um vapor. É isso que ele está dizendo. Após a minha observação, tudo que eu constatei é que nessa vida tudo é como um vapor, tudo passa. E como escreveu o pastor Emílio Garófalo, ele diz: Salomão, nesse livro, nos conduziu num tour inesquecível pelo mundo vaporoso que sofre
e geme com dores de parto, esperando a redenção. E agora o tour termina e ele nos deixa onde? Onde começamos. É assim que ele começa o livro. Tudo é vaidade. Tudo é vapor. Acontece que agora nós entendemos isso de maneira diferente. E uma das coisas que mais me marcaram, que marcaram muito mesmo nessa exposição, foi nas conversas com os irmãos. E ouvindo dos irmãos eles falarem assim: olha, agora eu entendo Salomão. Agora eu entendo Eclesiastes. Simplesmente porque quando nós apenas lemos e não meditamos e vamos mais a fundo ao texto, esse livro parece desanimador. Esse livro parece meio mal-humorado, não é mesmo? Eu acho que Salomão estava escrevendo uma segunda-feira. Parece, mas à medida em que nós vamos estudando, nós vemos que as coisas são diferentes. E como eu fiquei feliz de ouvir os testemunhos dos irmãos, e o quanto Deus tem edificado a sua igreja através de Eclesiastes. E Salomão, após esse grande tour que está fazendo pela vida, agora ele quer explicar o porquê disso tudo, o porquê ele fez o que fez, e a conclusão disso tudo. E no versículo 9 ele diz que, ele mostra que um dos seus objetivos ao fazer toda essa investigação do mundo, da vida, qual é o objetivo? Veja comigo o versículo 9. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. O objetivo do sábio é que os seus leitores, os seus ouvintes, aprendessem o conhecimento. Embora esse livro não seja tão simples de compreendermos, ele não foi escrito para nos confundir, mas sim para nos tornar sábios. É um livro de sabedoria. E cremos que Salomão conseguiu, não é mesmo? Salomão, guiado pelo Espírito de Deus, conseguiu. Pois afinal, todos nós temos dúvidas. Todos nós temos medos e questões não resolvidas a respeito de diversos assuntos. Não é assim? Nós não temos uma mistura de sentimento às vezes? Por exemplo, nós temos um sentimento que mostra que esse mundo é bom e que inúmeras são as dádivas que podemos desfrutar. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo mundo é tão passageiro e tão difícil de viver. Não é assim? Não é um misto de sentimentos. É por isso que, para vivermos melhor neste mundo, nós precisamos de direção. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de quem nos conduza na direção certa. É o que Salomão se propôs a fazer. Vejamos o versículo 10, onde ele diz: o sábio, procurou também encontrar as palavras certas. Em algumas versões vai estar as palavras agradáveis. Na sua versão está assim? Não era muito agradável, parecia mais um soco no estômago. Mas ele vai dizer encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Percebam, Salomão encontrou as palavras certas. Pois se formos examinar bem, parece que Salomão é um amigo muito próximo de nós, não é? Parece que ele conhece tão bem a nossa realidade. Parece que durante todo o livro ele está falando da nossa vida diária. E além de escrever escrever com as palavras certas, o texto diz que ele escreveu o que é verdadeiro. Ou seja, Eclesiastes é uma obra do Espírito Santo para nos atrair a Deus. Como o sábio escreve, essas palavras são verdadeiras. Isso não significa que não sejam pesadas. Precisamos da verdade, mesmo que doa.
A verdade nos faz olhar o mundo de frente e saber que nós somos culpados. A verdade das Escrituras não é apenas para satisfazer as nossas curiosidades intelectuais, mas ela tem objetivo, tem propósito. E o objetivo é que conheçamos a verdade para sermos libertos por ela. Infelizmente, muitos rejeitam o Evangelho. E muitos, se você conversar com algumas pessoas, elas vão dizer para você, não, eu não quero o Evangelho, mas eu estou em busca da verdade. Talvez seja esse o seu caso. Se for, eu já posso adiantar. Você não encontrará essa verdade que procura longe do Evangelho. Você precisa olhar hoje o que a palavra de Deus fala, que Cristo é a verdade. E essas palavras que Salomão está dizendo aqui não são aquelas que nos dão coceiras nos ouvidos, como escreve o apóstolo Paulo. Mas são palavras para abrir os nossos ouvidos e coração. Ao dizer isso, Salomão está nos conduzindo a uma direção. Ele está nos conduzindo a alguém. Ele está mostrando, olha, você precisa ser tomado pela mão, como um pai que pega na mão do seu filho e o conduz pelo caminho certo. Que caminho é esse? O caminho que nos dirige na lei perfeita do Senhor. É o que nós vemos nos versículos 11 a 13. Ele diz, as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Perceba que pastor aqui está com letra maiúscula. E ele segue, cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros. Estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Salomão compara as palavras do sábio com aguilhões. O que é isso? O aguilhão era uma haste com uma ponta de ferro e era usado para espetar os bois, quando eles estavam puxando o arado. E isso fazia com que eles iam sendo direcionados. O que Salomão está dizendo? Assim são as palavras dos sábios. Elas dão direção. E Salomão diz que elas vêm diretamente do único pastor. E essa sabedoria é suficiente para nos conduzir na direção certa, no caminho correto. É por isso que no versículo 12 o sábio diz, cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Sabe o que é isso? Não tente impor as suas ideias, não tente impor as suas ideologias, as suas filosofias, a sua cosmovisão de ver o mundo. A sabedoria do bom pastor é suficiente para viver no caminho da retidão e justiça. É isso que ele está dizendo. Com isso, ele não está falando que não podemos ler outros livros, não. Outras literaturas. Ele diz na parte B do versículo 12 que não há limite para a produção de livros. Ou seja, conhecimento não se esgota. Conhecimento não se acaba. E preste atenção em quem está falando isso. É o homem mais sábio da antiguidade. O que Salomão está mostrando a você e a mim é que nós podemos ler os mais variados escritores, mas eles não serão capazes de lhe dar o que somente a sabedoria divina pode. Amém? O que a sabedoria divina está fazendo é tirando as nossas esperanças das coisas terrenas e dizendo que elas são fumaça. Mas isso é o que vemos em todo o livro, né?
Parece uma desintoxicação. Para ele mostrar que no final das contas, de tudo que temos ouvido, o mais importante é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Talvez você se pergunte, como assim? Guardar os mandamentos. Nós não somos salvos pela graça? Sim, somos. Mas guardar os mandamentos não significa tentar ser salvo pela guarda delas. Eu sei que muitos vivem dessa maneira. Mas isso é um outro evangelho, como nós vimos recentemente na exposição aos Gálatas. Mas então, qual é o objetivo de guardar os mandamentos? Lembremos que os mandamentos é a vontade de Deus para o homem. E guardá-los é guardar a sua vontade. É guardar a maneira como Deus deseja que vivamos. Acontece que há um ensino por aí de que a lei, os mandamentos não são importantes. Isso é uma visão reducionista da Bíblia. As pessoas normalmente pensam que liberdade é o quê? A ausência de lei, não é assim? Mas não. Lá no Êxodo 20, quando Deus vai dar os 10 mandamentos, o que acontece? Vocês lembram, antes de Deus dar os 10 mandamentos, o que Ele diz ao seu povo? Ele diz assim: eu estou fazendo vocês livres. E logo em seguida dá o quê? Lei. Como assim? Os mandamentos são a vontade de Deus para nós. E para vivermos neste mundo, nós precisamos ser guiados pela lei do Senhor. Porque a lei do Senhor é boa. A lei do Senhor é perfeita. Estamos nas mãos dEle. E a nossa história é a história dEle. Estamos no mundo dEle. Precisamos viver de acordo com as normas e regras dEle. Não é assim? Que não esqueçamos o que estamos vendo. Podemos esquecer todo o restante de Eclesiastes. Se amanhã você sair para trabalhar e você não lembrar absolutamente nada do que foi pregado aqui em Eclesiastes, que você lembre de uma única coisa: que temer e obedecer é essencial para o homem. Em outras palavras, esse é o significado da vida. Foi por isso que Deus nos concedeu o sopro de vida. Para que com todo o nosso ser e durante toda a nossa existência, nós o honrássemos e o servíssemos neste mundo. Foi para isso mesmo que Deus nos criou e nos colocou neste mundo. Para que o temêssemos como nosso Senhor e obedecêssemos como nosso Criador. Eu sei que a queda trouxe prejuízos incalculáveis ao ser humano. E com isso a criação, o coração, as afeições, as vontades, tudo foi afetado pelo pecado. A imagem de Deus no homem foi danificada, mas não foi totalmente despedaçada. Mas ela está, sim, claro, terrivelmente deformada. Foi justamente por deixarmos de temê-lo e obedecê-lo que o mundo se tornou este lugar confuso e caótico. Que o mundo se tornou esse lugar bagunçado, sem sentido e sem propósito, longe do nosso Senhor e Criador. E Salomão fez questão de mostrar exatamente isso. Meu irmão, esse mundo é vapor, esse mundo passa, não tem como você segurar com as mãos. Então agarre-se naquilo que é firme, na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Todas as outras coisas passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Portanto, tema
e obedeça o seu Deus. Você sabe o porquê? Do seu coração não se satisfazer com as coisas deste mundo? C.S. Lewis escreve o seguinte: eu descobri em mim os mesmos desejos, os quais nada nessa terra pode satisfazer. E a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Nada neste mundo pode te satisfazer plenamente. E a explicação para isso é que você foi feito para um outro mundo. Eu sei que nós não conseguimos chegar a essa conclusão por nós mesmos. Nós precisamos de alguém que nos guie, que seja um pastor que nos leve pelo caminho do Evangelho. Porque esse verdadeiro contentamento só pode vir do grande pastor. É essa expressão que o sábio utiliza. Quando ele cita pastor, que eu observei antes que estava com a letra maiúscula. Ele não está falando de si mesmo, mas ele está falando do bom e grande pastor. Deus é o bom pastor do seu povo. E diante de toda a realidade exposta em Eclesiastes, Ele é quem nos guia e nos leva às águas de descanso. Eclesiastes é um resumo da vida. E resume bem. Não é? Porque na vida tem frustrações, mas também tem conquistas, tem prazer, tem alegria. Mas a vida é repleta também de tristezas. Mas tudo isso faz sentido. Quando vemos que Deus usa tais coisas para nos guiar pela vida que conduz a Ele. Lembra quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos? Todas as coisas cooperam. Por quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Normalmente nós pensamos, não, esse versículo é aquele versículo que diz que vai dar tudo certo, né? Não, gente. Esse versículo é aquele versículo que diz, indiferente da situação que você esteja, todas essas coisas o tornarão ainda mais parecido com Cristo. É isso. Mas talvez, meu irmão, você esqueça disso. Talvez você queira viver a sua vida independente de Deus. Ou então, sem temê-lo e obedecê-lo. Talvez você diga, não, eu sou muito novo para isso, ou então, é uma coisa que eu não tenho muito tempo. Eu posso pensar mais adiante sobre isso. Mas, meu irmão, um dia você será lembrado do que você ouviu. Aliás, um dia estaremos diante de Deus. É por isso que cada investimento, cada planejamento, cada lazer, cada prazer, cada talento seu, cada trabalho, cada recurso que nós usamos, ganhamos e gastamos, cada oportunidade que ganhamos e desperdiçamos, cada palavra dita, cada postagem, no Instagram, Facebook ou o que for, cada mensagem em particular, cada foto e vídeo, tudo isso está registrado por Deus. É como Salomão encerra o livro. Versículo 14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Inclusive tudo que está escondido. Seja bom, seja mal. Por mais que possamos esquecer do nosso histórico, eles jamais serão apagados da memória e do histórico do juiz de toda a terra, que um dia virá e a quem todos nós prestaremos contas. Você crê nisso? Está preparado para esse dia? Então tema e obedeça a Deus. Os seus mandamentos, esse é o significado da vida. E como Deus tem usado todos os seus dias, todas
as suas coisas para guiá-lo em direção a Ele. Portanto, meu irmão, não queira encontrar sentido, significado longe dEle. A lembrança constante do livro é que nós não viveremos para sempre. As coisas se vão como um sopro. Não é assim? Notícia, final de semana agora, o avião, né? A gente começa a aparecer as postagens do pessoal postando antes da viagem. Tantos planos, tantos sonhos. E acontece aquele trágico acidente. Isso nos faz refletir, nos faz lembrar que a vida ela é passageira demais, que é um sopro, que ninguém sabe como será o dia de amanhã. Essa é a mensagem que ecoa por todo Eclesiastes. Por isso, apegue-se naquilo que não pode passar. Isso só pode ser naquilo que é eterno. O Deus verdadeiro. É o Deus que dá sentido à sua vida, aqui debaixo do sol, mas também acima do sol. Desfrute das coisas boas que Deus te dá, que estão do lado de cá. Mas sem jamais perder a esperança e a alegria por aquele grande dia, onde estaremos diante do nosso Deus. Como eu tenho dito, só poderá existir esperança se a nossa confiança e fé estiverem depositadas em nosso Salvador Jesus Cristo. Sem Ele, seremos incapazes de nos apresentar diante de Deus e sairmos como inocentes. É somente pelos méritos de Cristo que nós somos declarados justos, perdoados diante de Deus. Por isso, deixe de lado a sua justiça própria, deixe de se apoiar na força do seu braço, descanse tão somente nos braços de Cristo. Ele é suficiente. Ele garante. Eu gostaria de encerrar com um texto. Texto do pastor Emílio Garófalo. E há alguns anos eu já citei esse texto aqui, os irmãos vão lembrar. E hoje eu achei bem propício para nós encerrarmos essa série. Diante de toda a realidade que vimos em Eclesiastes, nós aprendemos a viver melhor esta vida debaixo do sol. Mas ela não é tudo. Há algo infinitamente maior. Amém? E o texto, se você depois deseja procurá-lo, aqui eu vou fazer apenas alguns recortes, não vai ser o texto todo, senão a gente levaria bastante tempo. Mas o nome do texto é Pela Última Vez. Pastor Emílio Garófalo. E ele escreve assim: um dia desses, eu li algo que partiu meu coração. Alguém disse algo mais ou menos assim: um dia você brincou com seus amigos de infância pela última vez, e ninguém na hora se deu conta disso. Foi dessas coisas de arruinar o dia. De fato, a gente morre um pouco todo dia. A gente perde um pouco da vida a cada dia. Fiquei pensativo hoje lembrando disso. É verdade mesmo. A gente dificilmente sabe que foi a última vez. Um dia você jogará bola pela última vez e será divertido e dolorido. E você pensará que precisa fazer isso mais vezes, mas não vai mais. Seja pelo joelho, pelas costas ou pelo pouco tempo. Terá sido seu último gol, sua última canelada, sua última risada gostosa depois de um erro primário. Um dia, você terá uma conversa com a sua amada, relembrando com carinho algum bom momento, como um dia de viagem ou uma refeição marcante. E algo acontecerá pouco depois que impedirá novas conversas desse tipo. E nunca mais vocês irão assoprar as chamas das memórias do amor um do outro. E aos poucos,
essas lembranças poderão se apagar. Você perceberá que era a última conversa, por isso estava agridoce. Um dia você vai se despedir do seu pai pela última vez, e não mais poderá papear, e vai ficar muito por dizer. Vai ser assim com cada um dos seus parentes, até que seja assim a seu respeito. Um dia você vai conhecer uma pessoa nova pela última vez, e provavelmente será um profissional de saúde, que vai te ajudar a ficar confortável perto do fim. Um dia você vai ouvir o seu último parabéns para você, e dificilmente você saberá que foi o último. Ainda bem. Seria difícil soprar a vela se soubesse. Um dia você pagará o seu último boleto. Se você soubesse, faria uma dancinha celebrando. Um dia você vai sair da sua cidade pela última vez. E ao chegar de volta, nem vai perceber que estará entrando para não mais sair. Um dia você se despediu de seus colegas de escola ou faculdade e prometeram que, com certeza, manteriam contato. Um dia você irá dirigir pela última vez. E não vai ser uma épica jornada pela costa californiana. Vai ser uma simples ida ao cartório. Seus familiares vão conversar contigo sobre não dirigir mais. E daí em diante, só carona. Cada um dos seus alimentos favoritos será comido pela última vez ao longo dos seus últimos meses. Mas você não irá saber que foi assim. Se soubesse, você teria focado mais na comida e menos no celular. Um dia você vai ouvir uma de suas músicas favoritas pela última vez. Você não vai saber. Se soubesse, você teria cantado junto com vigor, não teria? Vai ser assim com cada uma de suas músicas favoritas. Mas você não vai saber que foi. Um dia você vai brigar pela última vez com a pessoa que ama. Talvez nem tenha chance de reconciliar-se. Se você soubesse, teria sido mais brando. Teria sim. Um dia o seu coração será partido pela última vez. Seja por uma notícia, seja por uma pessoa amada. Você vai achar que ainda irá passar por outras dessas, mas felizmente terá sido a última. Um dia, depois que você for, seu nome será dito pela última vez, talvez por um bisneto curioso lendo algum papel antigo, se chegar a tanto. Depois disso, seu nome não mais soará na terra. Eu penso nessas coisas e meio que morro por isso. Um dia eu irei pensar nessas coisas tristes pela última vez. Que alívio. Ainda bem que há notícias de uma terra nova, onde não haverá tantas lágrimas nas coisas. Os rumores trazidos pelo bom livro são de que lá nada precisará ser pela última vez. Amém. As coisas aqui passarão. É rebel, como vimos. Coloque a sua confiança naquilo que não sofre mudança, naquilo que não tem sombra de variação. Viva para Deus. Viva para glorificar o seu Criador e torná-lo conhecido. Aí está a sua verdadeira riqueza. Aí está o verdadeiro sentido. Santo Agostinho, em suas confissões, ele faz uma confissão, algo maravilhoso, uma oração. E a declaração dele é: fizeste-nos para ti. E inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Sabe o que é isso? O seu coração vai permanecer inquieto enquanto você não repousar, não descansar em Deus. Foi para isso que você foi feito. Nada pode preencher isso. Não tente, é furada. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu és tão bom. Ao longo desses últimos meses, como o Senhor tem nos instruído nesse livro, pois sabemos que é um livro inspirado pelo Teu Espírito, é a palavra de Deus. Cremos que toda a Escritura é inspirada, é útil para ensino, para
exortação, para edificação. E como nós fomos edificados, como a tua igreja foi edificada pela tua palavra. Aqui nós aprendemos tanto que a vida ela é tão efêmera, tão passageira, mas o Senhor é para sempre. Nos ensina, Pai, a olharmos para este mundo e não nos apegarmos tanto nele ao ponto de achar que há sentido plenamente nas coisas que aqui estão. Mas faça o nosso coração descansar plenamente no Senhor, porque o Senhor somente é aquele que dá contentamento e sentido para a nossa existência. Não nos deixa viver uma vida longe de Ti. Não nos deixa viver uma vida tentando encontrar sentido em qualquer outra coisa. Mas nos torna, Pai, cada dia mais dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia, sabendo que somente em Ti é que podemos confiar e depositar o nosso coração plenamente, pois o Senhor jamais decepcionará o Seu povo. Assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Ainda seguindo o nosso culto, nós teremos um momento das ofertas. Deixa eu ver se... Teremos um momento das ofertas, também do louvor. E as nossas ofertas de hoje, elas serão para os nossos irmãos na Espanha. Mas nós, como temos feito nas últimas semanas, nos últimos meses, procurando sempre atualizar os irmãos acerca da missão, né? Os irmãos enviam sempre um informativo que está lá atrás, acerca do que estão realizando, acerca do seu trabalho, acerca de como estão. Mas nós estamos realizando um outro momento missionário, onde nós passamos um vídeo atualizando os irmãos. E hoje nós veremos um pouco da missão com a família Dias, com o pastor Joel, Marfisa, o Santiago e a Valentina. Olá, meus irmãos, meus amigos da família Fé e Vida, da Igreja Fé e Vida, nossa Igreja do Coração. Estou mandando esse vídeo para que vocês comemorem conosco. No mês de agosto estaremos completando 6 anos na missão em Espanha. 6 anos que Deus nos chamou e tem nos direcionado a várias frentes de trabalho aqui na missão Espanha, como vocês têm acompanhado através dos nossos informativos. Então é tempo de celebração. Quero comemorar com vocês e agradecer pela fidelidade da Igreja Fé e Vida, de você que está assistindo esse vídeo, pela fidelidade, pela constância em nos apoiar aqui na missão. Você é parte de tudo que Deus tem feito aqui através da nossa vida. Nosso muito obrigado. E logo você vai receber, nos próximos dias você vai receber nosso informativo. Não deixe de ler, não deixe de acompanhar. E também, para você que quer saber mais sobre a missão aqui, nossos contatos estão à disposição. Nós estamos à disposição, ok? Um grande abraço, mais uma vez obrigado, família Fé e Vida, pela fidelidade em permanecer conosco na missão há 6 anos. E espero que sejam ainda muitos mais anos que Deus trabalhe através de nós aqui nessa missão. Um abraço. Amém. Pastor Joel, né, os irmãos conhecem bem. Pastor Joel, né, e sua família já estavam aqui quando nós chegamos na comunidade. E quando chegamos, né, eles logo em seguida foram enviados para a Espanha, e lá estão anunciando o Evangelho. Né, estão trabalhando na cidade de Santiago de Compostela. Eles trabalham com os peregrinos, né, peregrinos do mundo inteiro que vão até lá em busca de espiritualidade. E o que acontece? Eles anunciam o verdadeiro Evangelho a eles. E graças a Deus pela vida desses queridos irmãos. E nessa noite você tem a oportunidade de ofertar na vida deles, né, abençoando-os, para que o reino de Deus também avance na Espanha. Mas além disso, você pode também
orar por eles, né? Nós temos aqui os nossos irmãos, Gilmar e Roseli, que nessa semana, né, estarão já embarcando e poderão estar com os missionários, vão ver como está a missão, vão trazer também novidades, né, para a gente de como eles estão, mas também dar uma assistência. O que vocês imaginam? É uma outra cultura, é um outro continente, totalmente diferente, poucos amigos. Você imagina, já parou para se pensar o desafio que é estar em missão? Claro que nós estamos em missão, mas missões transculturais, vocês já pararam para pensar o desafio que é? Por isso, meu irmão, nós temos a oportunidade de ofertar na vida deles, para seguir avançando com a missão, mas também orando. E terceiro, se Deus está lhe chamando, que você possa ir também. Amém? Vamos ficar de pé? Enquanto louvamos ao nosso Deus, ofertamos? Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém, meus irmãos? Mais um minutinho, por gentileza. Os irmãos podem se assentar. Não pensem que nós esquecemos. Nós queremos desejar um feliz Dia dos Pais a todos os papais aqui presentes, todos os nossos irmãos. Que dádiva que o Senhor nos concede. Vocês já pararam para pensar? Nosso Deus que é Pai, nos dá o privilégio de sermos pais também. Eu sei que muitos talvez não tiveram uma boa presença paterna, mas nós temos o nosso Deus que não falha, que é um Pai amoroso, um Pai presente. Amém? E a nós pais, o nosso desejo é que nós possamos ser parecidos com o grande Pai, com o nosso Deus. É claro que nós não somos perfeitos, mas nós precisamos do quê? Da direção do nosso Pai, do nosso Deus, para instruir os nossos filhos no caminho certo, dirigi-los à luz do Evangelho. Não é uma missão simples que Deus conferiu a cada um de nós. Não é mesmo? Por isso nós queremos orar por todos os pais que aqui estão. Quero convidar os pais, venham até aqui à frente. Ricardo, se liga esse. Os pequenos também vão preparar um presente para os pais. Ó.
Obrigado, meu amor. Vem cá. Oi. Quer vir no colo? Depois você toca a bateria, filho. Já vai, filho. Vem cá com o papai. Pega o outro braço aqui do papai. Ó, vem cá, filho. Pra mim? Gente, eu tô... Só um minutinho. Oi, você quer ir na bateria? O Mateus levou a sério aquele meme, né? Olha o que Deus faz na vida da gente. Agora eu sou um baterista. Mas nós queremos orar pelos papais. E eu quero, especialmente, pedir ao meu pai, que está aqui, para fazer essa oração. Vamos orar, Estenda as suas mãos para cá. Vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio, alegria de sermos pais. Bendito Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, pelo prazer de estarmos juntos e juntos te louvar, engrandecer o teu glorioso nome. O Senhor que é o papai que nos cuida de cada um de nós e nos fez pais, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Continua a cuidar de cada um de nós, da vida de nós, da nossa família, nos abençoando grandemente a vida da sua igreja, Senhor, grandemente, abençoando e nos tomando nas tuas mãos, que seja continuamente a sua direção para a nossa vida, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém faz um registro? Todos os papais aqui? Ah, Bela, obrigado, Bela. Esse, meus irmãos, esses papais merecem uma salva de palmas? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos passando ao final do nosso culto. Os nossos avisos, lembrando da nossa conferência em setembro. Vocês viram que nós colocamos no grupo da igreja o link para a inscrição? Yeah. Os irmãos já se inscreveram? Gente, bora se inscrever. Bora se inscrever, gente, porque logo em seguida nós vamos começar a divulgar também para os de fora, né? No primeiro momento, é para os nossos irmãos aqui da comunidade se inscreverem, né? E depois a gente vai poder divulgar para fora. Amém? Também está acontecendo a nossa ação entre irmãos, né? Onde o objetivo é nós levantarmos recursos para a conferência, né? Todo o valor será destinado à conferência, né? O nosso irmão Evandro nos abençoou com um presente, né, de R$500 em compras na sua loja, né, e quem adquirir um número, né, ou quantos for, estará concorrendo. Lembrando que as mulheres, é moda masculina, mas as mulheres também podem comprar, tá bom? E aí abençoa, né, o esposo, o filho, enfim. Quarta-feira nós temos o nosso grupo de estudos teológicos, onde nós estamos estudando este livro ali, né? Somos todos teólogos. É uma introdução à teologia sistemática. E como tem sido bom nós nos reunirmos, né, e estudado um pouco mais acerca das verdades eternas. Como eu digo, Sproul, ele era conhecido como o facilitador, né, pelo fato dele conseguir pegar assuntos complexos e sintetizá-los, né, ao ponto de que R.C. Sproul foi conhecido também como João Calvino da nossa época.
É um livro fantástico e nós convidamos os irmãos para estarem com a gente. Quarta-feira, às 19h30. Era isso, meus irmãos. Vamos orar para encerrar? Vamos orar, filho, para nós encerrarmos? Ajuda o papai a orar? Não. Não? Tá bom. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te louvamos por esse tempo tão especial que tivemos como comunidade, como igreja do Senhor. E agora nós nos despedimos deste culto, mas o culto continua. O culto continua na semana, onde a nossa vida é uma vida corandel, é perante a presença do Senhor, para a glória de Deus. Por isso nós te pedimos que possamos ser missionários, intencionais em nossos relacionamentos, que possamos transmitir as boas novas do Teu Evangelho, que possamos ser sal e luz deste mundo. Abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos, as suas famílias, os seus trabalhos, os seus afazeres, que em tudo possam ver a boa mão do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz que vem dele. Uma abençoada semana a todos. Deus permitir, nos vemos no próximo domingo. Obrigado, meu filho.